Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, bom dia a todos. Vamos hoje falar sobre dois grandes acharyas, Ramanujacharya e Madhvacharya, para comemorar dias especiais do seu aparecimento. Om Ajnana-timirandasya Jnanam-janashalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Mahyam Dadati Swapadam Tikam. Vandeham Siguroho Siddhuta Padakamalam Sigurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pachacha Deshatarine. Então eu vou contar um pouco da história desses dois grandes acharyas, começando com Ramanujacharya, porque ele é anterior a Madhvacharya. Ramanujacharya nasceu em 1017 e ele morreu em 1137, quer dizer, ele viveu 120 anos. Ele nasceu numa vila chamada Sri Perubundur. Eu já estive lá. Fica lá no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, perto de uma cidade importante lá que chama Kanchipuram. Então, seu pai chamava Asurikeshava, sua mãe Kantimati Mataji. Aí nessa cidade é uma vila, assim, uma cidade pequena agora, né? Sri Perubundur. Tem um templo de Adikeshava Perumal. E lá tem uma murti de Ramanuja. Ele teve 3 lugares que ele teve, assim, eles copiaram, ele ainda é vivo, assim, para fazer uma murti para ser adorado depois que ele saísse do planeta. Desde jovem ele demonstrou um intelecto prodigioso e comportamento liberal em relação às outras castas. Quer dizer, ele não tinha essa rigidez de casta. Apesar de ter nascido em uma família de brahmanas, Ramanuja tornou-se amigo de um devoto muito piedoso chamado Kantipurna, que era Shudra e mais velho que ele. Kantipurna ficava incomodado em receber o serviço pessoal de um brahmana, mas considerava somente as qualidades devocionais desse devoto. O Kantipurna era muito avançado e muito humilde também. Aos 16 anos,
Ramanuja se casou, 16 anos. Casavam cedo, né? Seu pai morreu um mês após o casamento. Para facilitar a sua formação acadêmica, a família se mudou para os arredores da importante cidade de Kanchipuram. Aí ele foi morar em Kanchipuram, não muito longe do seu local de nascimento. O caso é que ele morava nessa vila, Shri Perubundur, e todos os dias esse Kantipurna, ele passava por ali para ir para a cidade de Kanchipuram, porque lá em Kanchipuram tem um famoso templo de Varadaraj, um templo do Senhor Vishnu, Lakshmi Narayana. E o Kantipurna, ele ia todo dia a Kanchipuram, nesse templo de Varadaraj, para fazer serviço devocional. Então, todo dia, o rapaz Ramanuja, ele se encontrava com ele, né? E fizeram, assim, uma amizade, né? E ele vai entrar nessa história mais tarde, vocês vão ver. Ramanuja já tinha estudado sânscrito e os Vedas ministrado pelo seu erudito pai. Em Kanchipuram, ele estudou com um mestre chamado Yadava Prakasha, considerado como uma autoridade em Advaita Vedanta, quer dizer, a linha monista de Shankaracharya. O professor sentia-se grande satisfação em ter um estudante tão inteligente e qualificado. Mas logo começaram as diferenças entre o discípulo e o mestre. Olha só. Um dia, quando Yadava Prakasha explicou o texto, um famoso texto do Taittiriya Upanishad, Satyam Jnanam Anantam Brahma, em termos de identidade absoluta. Quer dizer, os Mayavadis, esse verso, eles dizem que Brahman não tem qualidades, né? É Nirguna, Nirvishesha, Nirguna. Então, mas aqui fala Satyam Jnanam Anantam Brahma. Quer dizer, Brahman tem as qualidades de Satyam, quer dizer, verdade, Jnana, conhecimento, Ananta, ilimitado. Mas eles dizem, não, isso daí gramaticalmente, eles dizem que isso é um aposto. Satyam é Brahma, é Brahman. Jnanam aqui é Brahman. Ananta também Brahman. Quer dizer, não são qualidades. Mas aí o Ramanuja falou assim, não, esses são atributos ontológicos essenciais de Brahman. E o mestre não gostou dessa observação, não, sabe? Mas ele não engoliu, não, esse conhecimento Mayavadi. Em outra ocasião, Yadava Prakasha citou um verso do Chandogya Upanishad, que fala assim, Kapyasam Pundarikam, etc. E o traduziu na linha de Shankaracharya, dizendo que os olhos de lótus do Senhor tinham a coloração avermelhada, tal qual a parte posterior do macaco. Ai. Ao ouvir isso, Ramanuja começou a chorar. O mestre observou a aflição do discípulo. E Ramanuja lhe disse que essa comparação era inaceitável. O mestre então perguntou-lhe se ele teria uma explicação melhor. No que o discípulo dividiu a palavra Kapyasam, que o possibilitou dar a seguinte interpretação. Parecendo um lótus desabrochado pelo sol. Yadava Prakasha, o mestre, fingiu admirar a habilidade de interpretação do discípulo, com a ressalva de que sua interpretação era indireta. Falou, não, essa interpretação é uma interpretação indireta.
mas no fundo sentia-se humilhado por ter sido desafiado por um jovem estudante. Era orgulhoso, né? Vamos ver as implicações disso. Yadavaprakaša, sendo um monista, não podia tolerar ter um oponente filosófico pela frente, um teísta, e para completar, inteligentíssimo, seu discípulo. Ele então concebeu um plano macabro. Organizou uma peregrinação para irem se banharem no sagrado Ganges. Imagina, estão lá no sul da Índia. Até chegar no Ganges, vamos dizer em Varanasi, isso daí olha só, de Kanchipuram até Varanasi, onde corre o Ganges, é uma caminhada de 1.950 quilômetros, quase 2.000 quilômetros. E ele organizou essa peregrinação para ir lá. A ideia, o plano era o seguinte: no caminho eles iriam assassinar Ramanuja e diriam depois que teria sido um acidente, que ele tinha se afogado no Ganges e levado pela correnteza. Mas aconteceu que ao meio do longo caminho, enquanto atravessavam uma densa floresta, bem perto do local em que haviam planejado dar um fim a Ramanuja, Govinda, que era primo dele, integrante do grupo, ouviu murmúrios, pessoal falando assim sobre o plano. Imediatamente falou com Ramanuja, que no meio da noite ele caiu fora, fugiu. No meio de uma floresta imensa, assim. O jovem Ramanuja caminhou pela floresta até a exaustão e sentou-se sob uma árvore para descansar. Aí aconteceu um inusitado. De repente surgiu no local um casal de caçadores. Ao saber que o destino do jovem, quer dizer, Kanchipuram, os caçadores disseram que estavam indo para Ramesvara. Ramesvara é bem no sul lá da Índia, no extremo sul da Índia. E passariam por Kanchi. No caminho eles passariam por Kanchi e iriam para Ramesvara. Poxa, olha só. Não podia compreender tamanha coincidência, pois fatalmente Ramanuja iria se perder naquela floresta imensa e uma fera ia dar cabo dele. Então o caçador escolheu um local para pernoitar e disse que ao amanhecer ele iria a um poço que estava perto dali para se lavar e pegar água. Deu essa instrução para Ramanuja. No dia seguinte, bem cedo pela manhã, Ramanuja foi ao local indicado e encontrou um poço com água cristalina. Quando ele estava ali no poço, ele levantou os olhos e viu a cúpula do templo de Varadaraja, de Kanchipuram. Tinha chegado a Kanchipuram, estava ali na beira da cidade. Ele voltou correndo, trazendo a água para o casal de caçadores e dar a notícia, mas esses tinham desaparecido. Olha só. Quem seriam, então? Ramanuja se convenceu que o senhor Varadaraja e sua consorte, Lakshmi Narayana, vieram na forma de um casal de caçadores para resgatá-lo. Ele voltou para casa, mas não falou com ninguém sobre o plano que tiveram para matá-lo. Meses depois, Yadavaprakaša e seus estudantes voltaram e retornaram aos estudos na escola do mestre. A princípio ficaram todos surpresos em ver Ramanuja, pois pensavam que ele tinha morrido na floresta. Ramanuja, com toda humildade, retornou à escola, no que foi muito bem tratado pelo mestre. Mas pouco depois surgiu uma outra discordância filosófica com seu preceptor.
Aí Yadavaprakash ordenou-lhe que se afastasse da escola. Ele se retirou mantendo uma atitude reverente com o seu, agora, ex-mestre. Pouco antes de Ramanuja ser expulso da escola, o grande líder espiritual Yamunacharya, que era o grande Acharya, esteve em Kanchipuram. Ele estava buscando algum devoto para ser seu sucessor, pois já estava em idade avançada. Nesta cidade ele veio a saber das qualidades e da extraordinária inteligência do jovem Ramanuja e desejou ardentemente que ela aceitasse essa missão, mas eles não se encontraram. Yamunacharya observou de longe e não se aproximou. Por quê? Sabe por quê? Porque Ramanuja estava em companhia do hostil Yadavaprakash, que era um Mayavadi. Aí Yamunacharya não se aproximou, manteve-se à distância, mas ele viu Ramanuja, falou, olha... Aí falaram, olha aqui, é aquele ali que é o Ramanuja. Bem, ao se retirar da escola de Yadavaprakash, Ramanuja definitivamente voltou ao Vaishnavismo. Aí ele não quis saber nada de Advaita Vedanta, não, o negócio é Vaishnavismo. Encontrou-se novamente com Kantipurna, aquele Shudra devoto, que todos os dias prestava serviço à deidade do templo Sri Varadaraja. Então ele introduziu Kantipurna, introduziu Ramanuja no serviço devocional. Instruiu de ir ao poço sagrado e trazer todos os dias água para o serviço à deidade. Quando em Srirangam era o grande, onde que tem um grandíssimo templo, era o centro dos Vaishnavas, lá de Tamil Nadu, lá do sul da Índia. Quando em Srirangam, Yamunacharya teve notícia que Ramanuja havia se desligado de Yadavaprakash e estava junto dos Vaishnavas, ele ficou em êxtase. Nessa altura, a saúde de Yamunacharya piorava a cada dia. Então ele enviou o devoto Mahapurna para ir a Kanchipuram, para trazer Ramanuja a Srirangam. Ao chegar em Srirangam, Mahapurna foi a Kanchipuram e falou com Ramanuja e os dois foram para Srirangam. Ao chegar em Srirangam, eles viram um funeral. Yamunacharya acabara de falecer. Quer dizer, Ramanuja não encontrou Yamunacharya. Ramanuja chegou ao local minutos antes do corpo ser levado para ser cremado. E ele ficou assim de frente com o corpo de Yamunacharya. Ele teve a intuição de que os dedos cerrados que tinham um significado e representavam as aspirações de Yamunacharya para com ele. Olha só a ligação de Ramanuja com Yamunacharya, que nunca se encontraram. Então ele fez 3 declarações ao público. Ele diz assim, farei o comentário do importante livro Tiruvaimoshi, do mais importante dos Álvares, Namalvar, e pregarei a doutrina da autorrendição a Deus. Quer dizer, nessa tradição tem os 12 Álvares, que foram devotos assim, altamente devocionais, que escreveram poesia, e está tudo num livro, tá tudo junto num livro que é
venerado lá pelo sul da Índia, né? O mais importante dos Álvares era esse Namalvar, que escreveu esse livro, Tiruvaimoshi. Então Ramanuja disse, eu vou traduzir esse livro, eu vou fazer o comentário desse livro e vou pregar a doutrina de Prapati, que era da doutrina dos Álvares. Prapati quer dizer rendição. Eles eram devotos puros, né? Aí depois diz 2, escreverei o comentário do Vedanta Sutra, revelando assim esse conhecimento para o público. Porque os Vaishnavas não tinham ainda um comentário do Vedanta Sutra. E o comentário do Vedanta Sutra que vigorava naquela época, já por 300 anos, era o comentário de Shankaracharya, Shariraka Bhashya. Então Ramanuja falou assim, eu vou fazer o comentário do Vedanta Sutra Vaishnava. E depois o terceiro desejo que ele sabia de Yamunacharya era, em honra e memória do grande sábio Parashara. Parashara Muni é o pai de Vyasadeva, que produziu o Vishnu Purana, que nessa linha, o Purana principal para eles é o Vishnu Purana. Ele disse assim, vou deixar para trás um grande Vaishnava com esse nome. Quer dizer, ele vai dar esse mesmo nome, Parashara, para um grande Vaishnava que vai suceder a ele. Era assim, foram os 3 desejos. É dito, não sei se é lenda, se é coisa, se é... que quando Yamuna estava assim, já estava morto, né? E ele estava com os dedos assim, né? 3. Ele falou assim, ó, Yamuna tem 3 desejos. E quando ele foi falando, cada vez que ele falava, o dedo encolhia. E quando o terceiro falaram assim, né? É uma história. Bem, depois do funeral, Ramanuja voltou a Kanchipuram e destinava todo o seu tempo no serviço da deidade de Shri Varadaraja. Quer dizer, ele já estava 100% no serviço devocional. Isso causou distúrbios domésticos com sua esposa, que também começou a implicar com ele por quebrar as regras de casta, pelo fato de se associar diretamente com o Shudra Kantipurna. Ali. Mas Ramanuja queria mesmo ser iniciado por Kantipurna. Este, porém, disse que a deidade pediu para lhe informar que Ramanuja se iniciasse com Mahapurna, aquele devoto lá de Sri Rangam, que Yamunacharya tinha mandado ele pegar o Ramanuja e levá-lo a Sri Rangam. Por coincidência, Mahapurna estava a caminho de Kanchipuram para persuadi-lo a ocupar o lugar deixado por Yamunacharya e se mudar para Sri Rangam, pois no grande templo de Sri Ranganatha era sede da Sampradaya, da Sri Sampradaya. Então eles foram para Sri Rangam e Ramanuja foi oficializado como líder da Sampradaya. Ele ainda era jovem. Voltaram a Kanchipuram e Mahapurna passou a instruí-lo, principalmente sobre a coleção dos hinos dos Álvares, desses devotos devocionais da antiguidade, muito antigos. Nesse inteirinho, olha só o que aconteceu, olha só. Nesse inteirinho, a esposa de Ramanuja se indispôs com a esposa de Mahapurna e ficou um clima insuportável ali. Mahapurna e sua esposa então regressaram para Sri Rangam. Não dava para ficar lá em Kanchipuram.
Ramanuja realizou que não tinha mais condições de se manter no ashram de Grihasta. Ele encontrou um pretexto para sua esposa ir para a casa dos pais para ajudar nos preparativos do casamento de sua irmã. Ramanuja aproveitou essa oportunidade para tomar a iniciação de sannyasi que ocorreu com a deidade de Sri Varadaraja como seu guru. Olha só. Através de Kantipurna, a deidade revelou o seu nome de sannyasi, Yatiraja, o rei dos renunciantes. Aí Ramanuja tomou sannyasi. Aí já estava fora do ashram de Grihasta. Assim que tomou sannyasi, Ramanuja permaneceu em Kantipura por algum tempo, pregando e ensinando a filosofia teísta de Vedanta. Dois fatos foram marcantes nesse período. O primeiro foi que um discípulo Kuresha, muito inteligente e culto, que acompanhou o mestre por toda a vida e foi uma peça valiosa na missão de Ramanuja, se juntou a Ramanuja, Kuresha. Outro fato importante foi, olha só, esse é interessante, foi a conversão e a rendição de seu antigo mestre Yadava Prakasha a Ramanuja. Ele estava muito arrependido, estava sofrendo remorso por ter tramado contra a morte de seu aluno. Kantipurna provou a ele a divindade de Ramanuja e sugeriu que se rendesse a ele. Aí Yadava Prakasha se tornou um Vaishnava com o nome de Govinda Gir. Gir quer dizer sannyasi nessa tradição. Após essa fase em Kantipura, Ramanuja instalou-se definitivamente em Srirangama, ali continuou seus estudos com Mahapurna e se aconselhou ir até outro grande devoto chamado Gostipurna, um dos mais proeminentes Vaishnavas da época, para ser iniciado no mantra Vaishnava e completar assim sua conversão ao Vaishnavismo. Então teve toda uma sequência de ensinamentos e tudo, e práticas e rituais e tudo, e para fim esse Gostipurna ia dar ao final, a iniciação final para ele. Ramanuja veio até ele e o mestre pediu que voltasse no seguinte dia. Isso se repetiu por 18 dias. Por fim, o mestre transmitiu o mantra com a recomendação de que não poderia passar para os outros. Quer dizer, o Gostipurna estava testando ele, né? Todo dia ele lá. É hoje que você vai me dar o mantra? Não, volta amanhã. 18 vezes. Acrescentou dizendo que o mantra era tão potente que quem quer que o pratique alcançaria a liberação. E seria um mantra secreto, só para ele. Aí olha o que aconteceu. Ao retirar-se dessa audiência com o mestre, Ramanuja subiu no pórtico da entrada do templo e chamou todas as pessoas que transitavam por ali. Venham. Ele então pediu a todos que repetissem o mesmo mantra que acabara de receber. A notícia chegou aos ouvidos de Gostipurna. Quando Ramanuja encontrou-se com ele, o mestre descarregou toda a sua ira contra o jovem sannyasi, que humildemente disse que ele distribuiria esse mantra a todas as pessoas para que elas se salvassem, mesmo à custa dele próprio ter que ir para o inferno. Olha só como ele era tão avançado, hein? Isso tocou no coração de Gostipurna, que se prostrou diante de Ramanuja, declarando que ele agora seria seu guru e não vice-versa. Após esse incidente, Ramanuja cumpriu mais um período de instruções pelos mais velhos e qualificados devotos e, por fim, foi estabelecido como líder máximo e inquestionável da Sampradaya, da Shri Sampradaya. Nessa época veio a Srirangam um erudito da linha Adwaita chamado Yagyamurti,
que era invencível nos debates filosóficos e desafiou Ramanuja. Depois de 17 dias de debate, Yagyamurti declarou-se derrotado e tornou-se um Vaishnava e rendeu-se a Ramanuja. Ramanuja constantemente pensava na promessa que fizera Yamunacharya de comentar o Vedanta Sutra. Ele queria basear seu comentário em um antigo comentário escrito por um mestre chamado Bodhayana. Ele procurou por todo o sul da Índia por uma cópia desse comentário e não encontrou. Soube então que num monastério lá no extremo norte da Índia, em Caxemira, existia uma cópia desse comentário de Bodhayana. Depois de 3 meses de viagem, porque para chegar lá são, sei lá, 3.500 quilômetros. Depois de 3 meses de viagem, ele e seu fiel discípulo Kuresha, chegaram lá. Os pânditas locais não deixaram que ele consultasse o livro e deram uma desculpa de que o livro tinha sido devorado pelas traças. Olha só os caras. O fato era que, sendo seguidores da filosofia Advaita, eles não queriam dar um comentário teísta nas mãos de um oponente filosófico. Política aí. Ramanuja ficou desolado e orou para a deusa Sarada, que é um outro nome de Sarasvati, a deusa da sabedoria. Por arranjo de Sarasvati, misticamente o livro foi parar nas mãos de Ramanuja, que imediatamente deixou o local. Quando os pânditas sentiram a falta do livro, foram atrás de Ramanuja e depois de 4 dias o encontraram e tomaram o livro. Olha só a história. Dessa vez, Kuresha acalmou a Ramanuja e disse que, durante as 4 noites, ele tinha lido todo o livro e tinha decorado todo o texto. Olha esse Kuresha, não é fácil não. Ao voltar a Srirangam, pôs-se a escrever sua obra-prima, o comentário do Vedanta Sutra, que chamou Shri Bhashya. Olha só aqui. A partir daí, com Shri Bhashya debaixo do braço, Ramanuja, acompanhado por um grande grupo de discípulos, fizeram um tour por todo o país. Ele começou a viagem de peregrinação em Ramesvara, lá no sul da Índia, depois, e foi até Badrinath, até lá nos Himalaias, pela costa oeste, retornou pela costa leste, esteve em Dwarka, Mathura, Vrindavana, Badrinath, Naimisharanya, Varanasi, Jagannatha Puri, Ahobilam, Tirupati, etc. Muitos debates filosóficos ocorreram, nos quais saiu sempre vitorioso. Em 2 lugares ele não teve sucesso. Ramanuja não teve sucesso. Jagannatha Puri, no templo de Ananta Padmanabha, em Trivandrum, um grande templo, muito impressionante, no estado de Kerala. Nesses 2 templos é adotado um tipo de adoração baseado numa linha chamada Vaikanasas Agamas. E Ramanuja quis impor a adoração baseada nos códigos Pancharatra. Essa Vaikanasa é uma ramificação da linha Pancharatra. É dito que, devido à prece dos devotos, o Senhor arrojou Ramanuja a uma distância de vários quilômetros quando ele dormia. Ele foi expulso de Jagannatha Puri. Ele queria mudar a adoração de Jagannatha Puri, no templo de Jagannatha, né? A terceira promessa que fizera de Yamunacharya, em honra e memória do grande sábio Parashara, que produziu o Vishnu Purana, vou deixar para trás um grande Vaishnava com esse nome, realizou-se com os filhos gêmeos de Kuresha, que ele deu o nome, um chamou Parashara e o outro Vyasa. Parashara foi o sucessor de Ramanuja na liderança da Sampradaya. Então foi cumprida todos os desejos ali
para com Yamunacharya. A paz de Srirangam foi quebrada com a ascensão do trono de um rei chamado Kulotunga, um fanático shivaísta que queria estabelecer o shivaísmo como a única religião no reino. Ele impôs que Ramanuja viesse assinar uma declaração que afirmava que Shiva era a única deidade digna de adoração. Olha só, o rei. Então, 2 discípulos de Ramanuja, o Kuresha e outro chamado Periyanambi, eles se ofereceram para ir lá diante do rei, dizendo que, o Kuresha dizendo que, Ramanuja, eu sou Ramanuja. Olha só. Acontece que eles foram descobertos e, como punição, eles furaram os 2 olhos dos 2 devotos. O Periyanambi morreu no local, mas Kuresha sobreviveu e, a partir daí, refugiou-se em um templo e em outra cidade e ficou até o final da vida. Ao sacrifício, né, que o discípulo fez, né, pelo mestre. Né? Em vista desse perigo, Ramanuja saiu de Srirangam e foi para Melkote. Melkote é uma cidade que já está no outro estado, no estado de Karnataka. Não é assim muito longe, não é vamos dizer, sei lá, uns 300 quilômetros de Srirangam, ou mais, talvez mais um pouco. Mas aí Melkote, ele ficou em Melkote, refugiado, porque o rei estava lá, o rei shivaísta, né? Onde ele fundou um importante templo. Ele encontrou a antiga deidade que estava enterrado por causa de uma invasão dos muçulmanos. Olha só, isso aí também é interessante, essa coisa. Num sonho, ele soube onde a deidade estava enterrada e encontrou a deidade foi instalada, mas faltava a Utsavamurti, a deidade de festivais, né, que era uma deidade menor, geralmente uma deidade de metal. E essa deidade chamava Sampat Kumara, a deidade usada nas procissões e nos festivais. A Ramanuja soube que essa deidade estava de posse da filha do governador muçulmano de Delhi. Delhi fica mais ao norte, né? Um pouco acima do centro da Índia, né? Então Ramanuja foi lá e convenceu de trazer essa deidade para Melkote. Pediu à filha do sultão. Agora, a filha do sultão era muito apegada à deidade. E então ela abandonou tudo lá em Delhi e foi viver em Melkote. E se tornou uma Vaishnavi pura. Ela era muçulmana, né? Mas se tornou uma Vaishnavi, devido ao apego que ela tinha com essa deidade. Com a morte do rei Kolutunga, Ramanuja retornou a Srirangam, onde viveu em paz por mais 60 anos. Ele morreu com 120 anos, ensinando seus discípulos e pessoas em geral e produzindo a literatura devocional. Ainda em vida, teve 3 murtis esculpidas. Uma está em Shri Perubundur, no local do seu nascimento. A outra está em Melkote. E a terceira está no templo de Ranganatha, em Srirangam. Antes de partir desse mundo, Ramanuja disse que estaria presente na Murti de Srirangam e daria as bênçãos aos que lá o reverenciassem. Então, vocês podem fazer uma peregrinação lá em Srirangam e pedir as bênçãos diretamente a Ramanuja Acharya, que ele está lá. A sua Murti está lá e ele está lá.
Então, assim, gostaram da história de Ramanuja? Agora eu vou contar a história de Madhvacharya. Hoje só vai ser de histórias, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu preparar aqui para... Vamos ver essa história também maravilhosa de Madhvacharya. Madhvacharya nasceu em 1238. Quer dizer, o 1238. Ramanuja ele morreu em 1137. 1137. Quer dizer, 100 anos depois que da morte de Ramanuja, Madhvacharya nasceu. Ele nasceu em 1238 e morreu em 1317, quer dizer, ele viveu 79 anos. Seus pais eram Narayana Bhatta e Vedavati, brahmanas humildes da aldeia de Pajaka, a 8 milhas a sudeste da cidade de Udupi. Udupi já é no estado de Karnataka, também no sul da Índia, né? Udupi fica no litoral, assim, junto do oceano, ali é o Oceano Índico e o Golfo das Arábias ali, que entra por ali. Vocês podem ver no mapa. O nome de nascimento de Madhvacharya foi Vasudeva. Aos 7 anos ele teve a iniciação bramínica, o Upayana, e frequentou um curso de estudos védicos e Shastra. Provavelmente com a idade de 16 anos, ele se tornou sannyasi de Achyuta Preksha e recebeu o nome de Purna Pragya. Tomou sannyasi aos 16 anos. Seu mestre era Achyuta Preksha e recebeu o nome de sannyasi de Purna Pragya. Após a iniciação, estudou os clássicos vedânticos, começando com o Ishta-siddhi de Vimukatman. Vimukatman é do Parampará de Shankaracharya, quer dizer, Advaita Vedanta. No entanto, questionamentos frequentes entre o mestre e o discípulo, esse Achyuta Preksha também era da linha de Shankaracharya, terminaram seus estudos antes do tempo. Ele não concordava com os ensinamentos do seu mestre, olha só. Mas o Purna Pragya, o sannyasi Purna Pragya, ele era assim brilhantíssimo, né? E tornou-se o líder da Mat, do mosteiro ali, do monastério de Achyuta Preksha, e recebeu um outro nome, o nome de Ananda Tirtha. Quer dizer, ele já tinha o nome de Vasudeva, depois se tornou Purna Pragya, agora Ananda Tirtha. O nome de Madhva foi assumido por ele mesmo. Ele se deu o nome, aí assumiu o nome de Madhva. Por certas razões esotéricas relacionado com seu clamor de ser um avatar advaio. Olha só. Tudo místico, né, na vida de Madhvacharya, né? Agora interessante, né? Interessante que Madhvacharya possuía um físico assim absurdamente incomum. Ele era fortíssimo.
e tinha um poder intelectual assim extraordinário. Era assim um super-homem. Tem umas histórias aí dele que são impressionantes, né? Tem uma pedra lá no sul da Índia, num certo lugar lá, que 100 homens não conseguem levantar. Ele levantou sozinha. Nessa pedra está ali gravado, ali, esculpido, assim, essa pedra foi levantada por Madhvacharya. Uma vez ele estava assim num festival e ele botou o seu pé, o dedão do pé no chão e convocou qualquer pessoa que viesse para tentar tirar o dedão do pé do chão. Vinha os homens mais fortes possíveis, né? Imagina, tirar o dedão do pé no chão, olha só. Pô. E não conseguiam. Juntava 2, 3 juntos, fazendo força e ele lá assim com o dedão do pé fixo no chão. É Madhvacharya. Teve um festival, olha só, teve um festival lá no sul da Índia que aí depois teve uma distribuição de banana. Então, Madhvacharya comeu cachos e mais cachos de banana, sabe? Cacho de banana. O cacho de banana, ele tem umas 10 pencas de banana. Ele comeu cachos de banana. É assim uma personalidade incomum, sabe? Bem, Shri Madhvacharya passou alguns tempos em Udupi ensinando outros discípulos de Achyuta Preksha. Esses ensinamentos e disputas filosóficas constantes desenvolveram suas habilidades dialéticas e fizeram dele um adepto de polêmicas, conforme constata-se em suas obras. É dito que a linha de Ramanuja teve grandes devotos. Teve um devoto que é assim um gênio, assim. Como na linha de Chaitanya tem Jiva Goswami, que é o filósofo, né? Na linha de Ramanuja é um devoto que chama Vedanta Deshika. Ele se defrontou com os Mayavadis, ele escreveu livros e livros de refutação da filosofia Advaita Vedanta e tudo mais. Mas diz que para debater com os Mayavadis não tem igual a Madhvacharya e os devotos da linha de Madhvacharya. Encorajado por esse sucesso, Madhvacharya resolveu fazer um tour no sul da Índia para encontrar um campo mais vasto para a pregação de suas novas ideias, que eles tinham novas ideias assim acerca do Vaishnavismo. Ele discordava do Ramanuja, do Vaishnavismo de Ramanuja. A filosofia de Ramanuja chamava-se Vishishta Advaita, quer dizer, monismo qualificado. Aí Madhvacharya falou, que monismo que nada. Deus não pode ter essa identidade, essa proximidade com as entidades vivas aqui nesse mundo, cheio de mau karma, e as imperfeições desse mundo material. Não. Madhvacharya fala, não, meu Deus é completamente independente. Então a filosofia de Ramanuja chama Dvaita, dualismo. Esse dualismo de Madhvacharya é formado por 2 elementos. A suprema personalidade de Deus, ela é supremamente independente, swatantra, completamente independente. E nós, entidades vivas, jivas,
e esse mundo material são dependentes do supremamente independente. Então essa é a dualidade, né? É uma dualidade diferente, por exemplo, da filosofia Sankhya, que ali é Prakriti e Purusha, assim no mesmo nível, a combinação dos dois. Mas a dualidade de Madhvacharya é Swatantra, supremamente independente, e Paratantra, dependente dele. Assim. Essa é a filosofia de Madhvacharya. Então ele visitou lá pelo sul da Índia, ele visitou Trivandrum, Kanyakumara, Srirangam, Rameswaram, etc. Esse tour levou 2 ou 3 anos. Aí voltou para Udupi, a sede lá, onde ele tinha um monastério lá. Então Madhvacharya estava decidido a estabelecer um novo Siddhanta e começou com a sua carreira de autor, do comentário, fazer comentários. Então vou comentar todas essas escrituras à luz dessa filosofia Dvaita, do dualismo teísta, né? Seu primeiro trabalho literário foi o Gita Bhashya, Bhagavad Gita. Ele então começou sua primeira turnê pelo norte da Índia, foi a Badrinath. Olha só, em Badrinath, que está lá nos Himalaias, a 4.000 metros de altura, Madhvacharya, ele falou para os seus discípulos, ele estava acompanhado de discípulos, falou assim, vocês ficam aí, eu vou em frente. E entrou pelas geleiras ali e continuou sozinho até Mahabhadarikashrama, a morada de Vyasadeva, nas regiões superiores dos Himalaias. Ele voltou depois de alguns meses e, inspirado por Vyasadeva, escreveu o Brahma Sutra Bhashya, que é o comentário do Vedanta Sutra, que foi recebido oralmente e transcrito por seu discípulo Satyatirtha. Quer dizer, é dito que ele se encontrou com Vyasadeva lá nos Himalaias, lá nas geleiras dos Himalaias, que ninguém vai, é impossível ir, né? Ele foi sozinho, passou meses ali. Eu não sei como se alimentava, impressionante, né? A viagem de volta para Udupi foi através do estado de Bihar, depois passou pela Bengala e as margens do rio Godavari. Isso isso já chegando, já indo para o sul, né? Onde Madhvacharya teve um debate com um veterano erudito chamado Shobhanambata, que foi derrotado e tornou-se seu discípulo importante sob o nome de Padmanabha Tirtha. Assim. Outra conversão importante durante esse tour foi de Narahari Tirtha. Outro devoto assim, outro debate que ele teve. A primeira turnê ao norte da Índia foi proveitosa e causou considerável impressão nas pessoas. Até então, a crítica de Madhvacharya à filosofia Dvaita e outras escolas predominantes tinha sido meramente destrutiva. Ele não tinha oferecido um novo Bhashya, um novo comentário, no lugar daqueles que ele tinha tão impiedosamente criticado. Ele era tinhoso, né, nos debates, né? Mas com a publicação de seus comentários sobre o Gita e os Brahma Sutras, Brahma Sutra ou Vedanta Sutra, a mesma coisa, né? Ninguém poderia dizer que ele não tinha nenhum sistema alternativo para oferecer no lugar daqueles que ele criticou. A sua primeira conquista após o seu retorno a Udupi foi a conversão de seu próprio guru, Achyuta Preksha. Olha só, mesma coisa que aconteceu com Ramanuja, né?
que completamente, que para seu novo Siddhanta, ele foi derrotado não sem uma resistência feroz de Achyuta Preksha. Madhvacharya agora tinha conseguido muitos convertidos e adeptos. Naquela época, ele instalou a bela divindade do Senhor Krishna em seu monastério, seu templo. A deidade que até hoje lá é adorado, Krishna, lá de Udupi. E tem uma história assim maravilhosa, né? Você sabe como é que é a história de Krishna, de Madhvacharya? Madhvacharya estava um dia na praia, porque o Udupi fica ali no litoral, né? Ele estava na praia. Aí ele viu um barco que estava se aproximando, mas ele sabia que ali onde que o barco ia passar tinha um banco de areia e o barco ia encalhar ali. Então ele da praia, ele fez com sinais e deve ter gritado e coisa para afastar, por ali, vai por ali, não vai por aí não, vai por ali, coisa e tal. Então o barco ali chegou no seu destino tranquilo, né? E o comandante do barco ficou muito agradecido, né? E esse barco estava vindo de Dwarka, trazendo peças assim muito valiosas, que ele queria vender ali pelo sul da Índia. Essa era a razão, era um comerciante, né? Então ele falou para Madhvacharya, pô, você salvou o nosso barco e a nossa mercadoria, você escolhe qualquer coisa aí que a gente... que como recompensa pelo que você fez. Tinha coisas valiosíssimas ali, né? Aí o Ramanuja viu uma pedra de Tilaka, assim, grande, né? Essa pedra, ela estava lá no fundo do barco para fazer lastro, sabe, para ficar mais pesado, para assentar melhor no mar, né? E o comerciante falou assim, pô, mas isso é uma pedra, você vai querer a pedra? Eu falei, não, eu quero essa pedra aí. Pedra de Tilaka. E não é que a deidade estava dentro da pedra? A deidade Krishna. Deidade essa que tinha sido adorada por Rukmini Devi. E agora está lá no templo de Udupi. Ali. Essa é a história. Ele introduziu muitas alterações nos códigos cerimoniais e o jejum rigoroso dos dias de Ekadasi. Depois disso, Madhvacharya começou sua segunda turnê no norte da Índia e retornou depois de visitar Delhi, Kurukshetra, Benares, Goa. As visitas subsequentes foram principalmente no interior do estado de Karnataka. Muitas obras literárias foram nesse mesmo meio tempo escritas por ele, tal como os comentários dos 10 Upanishads que Shankaracharya tinha comentado, do Srimad Bhagavatam e do Mahabharata. Quer dizer, ao contrário da linha de Ramanuja, que o livro principal é o Vishnu Purana, na linha de Madhvacharya é o Srimad Bhagavatam. A crescente popularidade da nova fé naturalmente causou considerável apreensão entre os seguidores da fé estabelecida, a linha Adwaita. O único negócio de Madhvacharya era dissipar a névoa da filosofia Mayavadi, a qual ele foi verdadeiro inimigo durante toda a sua vida. Sua biblioteca, que continha uma coleção muito valiosa e rara de livros, foi devastada em um ataque feito por Mayavadis. Esse incidente colocou Madhvacharya em contato com Jayasinha, um governante de uma região chamada Kumbha,
E nessa oportunidade, o grande pândita da corte, Trivikrama Panditacharya, foi convertido. Após a conversão de Trivikrama, foi um momento decisivo na história da sua linha. Ele escreveu um comentário sobre o Brahma Sutra Bhashya de Madhava chamado Tattva Pradipa. E o filho de Trivikrama Panditacharya, Narayana Panditacharya, foi o autor da biografia de Madhvacharya chamado Madhvadvijaya. Aí tem a biografia, a história de Madhvacharya. Nessa época, a fama de Madhvacharya se espalhou e muitos se juntaram a ele. Em seguida, ele compôs sua obra-prima, Anuvyakyana, com base no Vedanta Sutra. Nos últimos anos de Madhvacharya, ele se dedicou ao ensino e adoração. Uma coisa interessante que ele fez já no final da vida é que ele designou seu irmão mais novo, chamado Vishnu, e 7 outros discípulos para se tornarem os fundadores de Ashtamat, os 8 monastérios de Udupi. Então, lá em Udupi tem o templo de Krishna, e assim em volta tem 8 monastérios, que são 8 linhas de Parampara, da Sampradaya de Madhvacharya, para pregação. Cada um tinha sua pregação, assim, sua linha de pregação. Então ele colocou 8 sannyasis aqui, sendo que um deles era seu irmão mais novo, e ali eles fizeram 8 linhas, que até hoje existe, né? Essas 8 linhas dentro da Sampradaya de Madhvacharya. Madhvacharya deixou esse mundo em 1318, deixando a sua última mensagem para seus discípulos do seu Upanishad favorito, Aitareya Upanishad. Não fiquem acomodados, mas sigam em frente e preguem. Assim. É dito que Madhvacharya escreveu vários livros, mas disse que ele era tão intelectual que os seus escritos eram assim impossível de serem entendidos por uma pessoa comum. Então, um discípulo dele, chamado Jayatirtha, que era muito erudito, né? Jayatirtha, ele se deu o trabalho de comentar todos os livros que Madhvacharya escreveu. É dito que se não fosse Jayatirtha, toda a obra de Madhvacharya já tinha sido perdida, porque ninguém conseguiria ler nem entender o que ele escreveu. Assim, ele escrevia de uma forma assim tão seca, tão concisa, assim, sabe? O intelecto dele era tão assim aguçado assim que não dava assim. Aí Jayatirtha botou tudo assim numa linguagem acessível, né? Aí toda essa obra assim de Madhvacharya se sobreviveu, né? Até os dias de hoje, né? E essas sampradayas estão ali, então são sampradayas que estão ativas, né? São Vaishnavas, né? Tanto a Sampradaya de Ramanuja, Shri Sampradaya ali, eu tenho o templo principal, é Shri Rangam, e aquele templo lá de Venkatesvara, o Shri Balaji, né? Lá na montanha, né? Perto de Tirupati, né? Essas 2 deidades são tidas como auto-manifestas, olha só. São deidades que são do Senhor Vishnu que se manifestaram, né? Assim, são deidades impressionantes. Lá Balaji tem como 2 metros de altura, assim. Cada templo desse tem 3.000 brahmanas que trabalham para as deidades, olha só.
Não é brincadeira, não. É uma adoração que vem lá de milênios ali, assim, desde essa época, né? E sem parar, né? Com muita seriedade, né? Também na linha de Madhacharya, lá em Udupi, é um pouco menor a Sampradaya, né? Mas é muito forte, né? Forte, né? E tem toda uma tradição. E está lá a deidade Krishna, né? Se bem que a deidade, assim como na deidade de Ramanuja, a deidade, assim, a suprema personalidade de Deus, assim, o objeto máximo de adoração para eles é Lakshmi Narayana, quer dizer, da linha de Vaikunta, né? Essas duas Sampradayas são assim da linha de Vaikunta, né? Mas são Vaishnavas, né? São Vaishnavas estritos, né? Assim, com pequenas diferenças assim de interpretação da filosofia, né? Então, assim, acho que nós demos aí um overview, assim, da atuação desses dois grandes acharyas, que nesse ontem e hoje foi comemorado. Assim. Tudo bem? Obrigado aí pela audiência. Temos aqui 33, numa quinta-feira pela manhã. E vamos divulgar então para o pessoal também que não está podendo assistir diretamente, que pode assim ter acesso a esses passatempos especiais aí de grandes acharyas. Tudo bem? Então, Srila Prabhupada aqui, Jai. Shri Ramanujacharya aqui, Jai. Shri Madhvacharya aqui, Jai. Nitai Gaura Premanandi, Hari Haribo, Hare Krishna, Jai. Haribo.